Voltamos com o futebol. Os campeonatos regionais entraram em reta decisiva. Pelo Paulistão, o Palmeiras suou para derrotar o Botafogo de Ribeirão Preto e agora enfrenta o Corinthians na semifinal. Aos 26 da segunda etapa, Leandro Pereira fez o gol da classificação do Palmeiras. Na Vila Belmiro, o Santos goleou o 15 de Piracicaba. Os gols foram marcados por Robinho e Ricardo Oliveira em cobranças de pênaltis. E por Lucas Lima, que aproveitou a bobeira da zaga para fazer um golaço. O Santos pega o São Paulo na semifinal. Pelas semifinais do Campeonato Mineiro no Independência, Atlético e Cruzeiro empataram em 1-1. Um novo jogo, novo empate, aliás, no jogo de volta no próximo domingo no Mineirão, garante o Cruzeiro na final. Com 39 minutos de jogo, Guilherme lançou Luan, que cruzou para Carlos fazer 1-0 para o Galo. Mas aos 9 minutos da segunda etapa, Arrascaeta fez o golaço de empate do Cruzeiro. Na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo não saíram do 0-0 no Maracanã. Um novo empate no próximo domingo coloca o rubro-negro na final. E pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Juventude fora de casa por 1-0. O tricolor gaúcho vai para a segunda partida das semifinais no próximo sábado em Porto Alegre com a vantagem do empate. O domingo também foi decisivo na Copa do Nordeste. Em jogo emocionante em Salvador, o Bahia derrotou o Sport por 3-2 e se classificou para as finais. Com 22 minutos de jogo, Diego Souza fez 1-0 para o Sport. Precisando vencer, o tricolor baiano veio com tudo para a segunda etapa e Souza empatou aos 7 minutos. Aos 11, ele mesmo virou a partida em cobrança de pênalti. 2 minutos depois foi a vez do Sport empatar. René cobrou falta para a área e Douglas Pires engoliu um frangaço. Mas o dia era de Souza, que aos 18 minutos aproveitou o rebote para fazer o terceiro dele e fechar o placar em 3-2. Na próxima quarta, o Bahia recebe o Ceará no primeiro confronto da final. Já pelo Campeonato Paranaense, o Londrina venceu o Coritiba em casa com um gol de Paulinho e joga pelo empate no próximo domingo no Couto Pereira para ir às finais. Na outra semifinal, Rui abriu o placar para o Operário contra o Foz do Iguaçu, mas Renatinho fez o gol do empate do time da casa. Quem vencer o jogo de volta no próximo domingo em Ponta Grossa passa para a fase final. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Ô Márcio, hoje tem muito assunto, vamos falar dos estaduais um por um. Vamos começar por São Paulo, né, que tem os grandes nas semifinais. Mas eu queria também centralizar o comentário da arbitragem, porque foram todas catastróficas. No Rio de Janeiro, o Vasco e o Flamengo, porque a parte disciplinar foi esquecida, houve uma pancadaria danada. Em São Paulo também houve erros clamorosos, como a anulação do gol da Ponte Preta no jogo contra o Corinthians. E também em Minas, em que o paulista Rafael Claus foi muito criticado por uma série de cartões amarelos, um tumulto completo, e o Atlético Mineiro reclamou muito. Quer dizer, os árbitros continuam sendo uma nota negativa em todos os estaduais. Os regionais também eles têm muita rivalidade e costuma ter sempre essa nota negativa. Mas agora os juízes colaboraram mais ainda para isso, né? Então vamos falar de São Paulo agora, dos grandes. São Paulo, Luciano, deu o que tinha que dar, porque todos os grandes ganharam, uns bem, caso do Santos, caso do São Paulo, outros nem tanto, caso do Corinthians, que é o melhor time, eu diria até do Brasil, mas que não jogou uma boa partida contra a Ponte Preta, nem merecia ganhar, o empate talvez tivesse sido o resultado mais justo, e o Palmeiras ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Então teremos agora 2 grandes jogos para as semifinais, São Paulo e Santos, e Corinthians e Palmeiras. Aí a coisa vai começar a esquentar mesmo. Eu acho que não há favoritos, embora o São Paulo esteja envolvido na Libertadores, vai ter um desgaste muito grande no meio de semana, porque vai jogar com o Danúbio. E o Santos tem só o jogo pela Copa do Brasil. Então acho que há um certo favoritismo do Santos, até porque joga na Vila Belmiro. E Corinthians e Palmeiras, eu diria que o Corinthians está mais próximo da vitória, porque é melhor time que o Palmeiras. O Palmeiras ainda está fazendo uma reformulação e tal, não se encontrou ainda. O Corinthians tem mais time para ganhar do Palmeiras. Mas clássico é clássico, tudo pode acontecer. Agora no Carioca também os grandes, mas tudo indefinido. Tudo indefinido, mas com uma tendência, né? Claramente, por exemplo, o Fluminense está mais próximo da classificação que o Botafogo. Porque o Fluminense vai jogar pelo empate no jogo de sábado e mesmo que o Botafogo ganhe por um gol, ainda teremos pênaltis. E como o Botafogo perdeu o Jefferson, que é o seu craque e um grande goleiro, e é ótimo em pênaltis, terá o Renan, que não é tão bom assim em pênaltis, tudo indica que o Botafogo talvez tenha que ganhar por 2 gols de diferença para chegar à classificação. Então, por tudo que se viu no primeiro jogo, o Fluminense está mais próximo disso.
E o Flamengo também, porque vai continuar jogando pelo empate. É mais time que o Vasco, mesmo não jogando bem, como aconteceu ontem, o Vasco não conseguiu ganhar. E muito em função também de uma arbitragem péssima, que deveria ter expulso o Jonas logo com 10 minutos, que entrou com um pé no rosto, né, do Gilberto, mas ficou tudo por isso mesmo. Isso aí foi a senha para uma pancadaria geral durante o jogo. Vários jogadores deveriam ser expulsos, não foram, e o jogo perdeu muito na parte técnica. Ficou um jogo muito tenso, intenso, digamos assim também, mas tecnicamente muito ruim, com os jogadores preferindo muitas vezes a jogada brusca do que a jogada técnica. Isso é o anti-futebol brasileiro, não é isso que o torcedor quer, nem paga para ir ao estádio. Deve dar Fla-Flu. Agora, Márcio, vamos falar então rapidamente agora do Mineiro e do Gaúcho? O Mineiro houve 2 empates, Caldense, Tombense, Atlético e Cruzeiro, né? E o Cruzeiro tem a vantagem do empate, ainda está um pouquinho mais para o Cruzeiro, e afinal o grande vai ter a vantagem, eu acho. Seja o Cruzeiro, seja o Atlético, contra o pequeno, eu sou mais o grande para ser o campeão mineiro. O Cruzeiro está bem encaminhado, mas o Atlético sempre pode chegar lá. E o Sul também é a mesma coisa, mas o campeonato ainda que está com menos intensidade, com menos atrativos do que os outros. Agora, a Copa do Nordeste teve bastante atrativo, muito né? Foi muito legal, muito legal. Né, Bahia Esporte foi muito bom, várias circunstâncias, placares que foram viradas, um frango incrível, né, do goleiro do Bahia, quase colocou tudo a perder, mas na verdade ficou tudo no final Bahia 3-2. Temos a final Bahia e Ceará, que também é um clássico nordestino tradicional e tudo com casa cheia, porque a Copa do Nordeste é muito boa, tem que ser valorizada e é a melhor coisa que os clubes nordestinos fazem para fugir dessa coisa sempre do brasileiro, com muita dificuldade, ou dos estaduais também que estão perdendo lá cada vez mais o seu interesse. Tá certo. Muito obrigada, Márcio Guedes. Obrigado. Bom começo de semana para você. Eu também.